Oi, oi! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pertinho da Ná. Aqui nós traçamos estratégias para o seu emagrecimento, ou seja, eu pego na sua mão e caminho com você rumo ao seu emagrecimento. Eu sou Nayara Simão e o tema do vídeo de hoje é remédio ou medicamento? Qual a melhor opção? E eu vou falar desse assunto para que você não tenha dor de cabeça por causa de remédio para emagrecer e que você tenha conhecimento e possa fazer suas melhores escolhas, tendo essa liberdade. Então vamos lá? Pode parecer a mesma coisa, remédio, medicamento, mas não é. E eu já vou te explicar o porquê. Então, um remédio ele pode ser uma planta medicinal para aliviar sintomas, pode ser um banho quente para aliviar tensões, uma bala de gengibre para dor de garganta. Então temos os remédios fitoterápicos e os remédios caseiros. Os remédios fitoterápicos são feitos a partir de drogas exclusivamente vegetais. Eles foram estudados e foi comprovado cientificamente que realmente funcionam. Os remédios caseiros são aqueles remédios da vovó, sabe? Um chá de boldo, até funciona, mas não tem estudos que comprovem isso cientificamente. Combinado? Então, vamos para saber agora do medicamento. Medicamentos, eles são produzidos pela indústria farmacêutica, são estudados cientificamente e é protegido pelo órgão, aqui no Brasil, a Anvisa. E quais são os exemplos de remédios naturais, remédios fitoterápicos e medicamentos? Então, um exemplo de remédio natural é o chá de canela, pode ser também o suco detox. Agora, os fitoterápicos são agar-agar, citrus aurantium, berinjela em cápsula. Então, são os naturais em cápsula. E os medicamentos? Os medicamentos é o cloridrato de sibutramina, por exemplo, que foi proibido por lei pelos riscos que ele pode causar ao coração. Foi proibido lá em 2 de junho de 2000, então já faz bastante tempinho aí, mas ainda tem gente que usa. E qual o problema? Eu já vou te falar. Eu vi os efeitos que o medicamento para emagrecer causa desde novinho. Tinha uma pessoa bem perto de mim que tomava. Ela lutava, na verdade, por muito tempo contra a balança. Até que em determinado período ela tomou um certo remédio aí para emagrecer. E aí ela teve muitos sintomas, dor de cabeça, a parte do rosto ficava dormente. Então foi muito sério. Sem contar que depois voltou a engordar, isso mesmo. Segundo um estudo realizado na Universidade do Araguaia, a UFMT, os principais efeitos de quem tomou, dos alunos que tomaram esse medicamento foi insônia, dor de cabeça, boca seca, dormência. Será que vale a pena? Você conhece alguém que toma medicamento para emagrecer? Então já manda para essa pessoa para que ela consiga emagrecer com saúde sem ter esses sintomas. Existem vários tipos de fitoterápicos. Um exemplo é o agar-agar, que é um suplemento natural que deriva de algas marinhas vermelhas. E a principal função dele é reduzir colesterol e reduzir gordura. E tem também a folia negra. Ela é uma planta indígena que já foi muito utilizada e tem seus poderes também para o emagrecimento. Mas o que eu quero te trazer de reflexão é o que você está aprendendo ao tomar uma cápsula. Esse vídeo são orientações, tá? Então, se você é hipertenso, se você é diabético, se você tem alguma doença, alguma patologia em específico, eu vou precisar te ajudar em especial, em particular. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou te deixar o link da minha página. Você vai rolar até o final e lá embaixo tem uma caixinha onde você vai deixar seu e-mail e sua dúvida. E assim que possível, eu vou entrar em contato para sanar a sua dúvida.
combinado? Então, orientações gerais. Se você estiver grávida ou amamentando, não pode fazer, hein? Então, eu quero te convidar a uma reflexão. Esses remédios fitoterápicos estão em torno de 100 a 200 reais. E se você pegasse esses mesmos 100 ou 200 reais e comprasse em alimento, como seria isso para você? Eu até gosto dos remédios fitoterápicos, mas quando eu prescrevo os remédios fitoterápicos? Quando o paciente não gosta de determinado alimento e não tem aquele nutriente que ele precisa, aquela substância naqueles alimentos. Então, aí a gente faz a opção do fitoterápico. Caso contrário, a gente parte para o alimento de verdade, porque quando você toma cápsula, você não está aprendendo, não está mudando o hábito. Quando você parar, você vai parar de ter os efeitos e ainda, quiçá, voltar a engordar. Então, que tal investir em alimentos de verdade? Assim, você vai estar ingerindo fibra que vai ajudar no funcionamento do seu intestino. Eu já falei sobre intestino aqui no canal, então vai lá e conheça para que faça sentido para você realmente colocar isso aí. Então, você vai estar consumindo fibras, você vai estar consumindo cores, nutrientes. O nosso organismo precisa de pelo menos 45 nutrientes para que ele funcione de maneira adequada. Senão você fica buscando acelerar o metabolismo e não está fazendo uma ingestão de nutrientes, não vai fazer sentido. E aí seu emagrecimento não vai acontecer. Então, se você ficar tomando cápsula, você não vai alcançar seu emagrecimento, porque você não está nutrindo o seu corpo. Então, a proposta é para que você faça uma alimentação de verdade. Faça boas escolhas para que o seu corpo tenha saúde. Agora que você já tem todas as informações sobre medicamento, remédios, agora é com você. Agora você já pode fazer a sua escolha. O que você escolhe? O medicamento e ter os sintomas de tomar o medicamento. Os remédios fitoterápicos e tomar essas cápsulas e não aprender nada com isso. Ou ainda escolher os alimentos e se sentir livre sem ficar tomando cápsulas, se sentir bem com a pele limpa, se sentir bem com a roupa que você tem vontade de usar. E aí, qual é a sua escolha? Se você escolheu as duas primeiras opções, tá tudo bem. Mas se você escolheu a última opção, eu vou te ajudar aqui com alimentos que você já pode começar a colocar no seu dia a dia e ter resultados. Eu gosto muito da combinação do remédio natural com os alimentos. Então, o que é o remédio natural? Lembra que eu falei lá atrás sobre o chá? Então, eu gosto bastante de colocar no planejamento alimentar dos meus pacientes chás como canela, como chá de gengibre. Mas, lembrando, hein, se você está gestante ou se você está amamentando, não faça isso. Você vai precisar de uma orientação especial. Então, vamos descobrir como colocar cada alimento? Então, temos o chá de canela e de gengibre que vão acelerar o seu metabolismo. Então, é importante que se você tem problema de coração também não toma, tá? Além da hipertensão. E temos também o chá de cavalinho, que ele é diurético. Um excelente diurético aí se você está se sentindo inchada, retendo líquidos. Ele é ótimo. Quem sabe combinar a cavalinha com a canela. Mas eu aqui embaixo na descrição desse vídeo tem também o link para você fazer o download do meu e-book. Lá tem muitas receitas para que você coloque em prática. Outra opção também é o suco detox. Você pode fazer a polpa em casa. Então, uma folha de couve, um pouquinho de gengibre e água, bem pouquinha água. Bate no liquidificador, deixa bem consistente e aí coloca em forminhas de gelo. E assim vai facilitar na hora de você tomar seu suco detox. Você não precisa pegar, montar tudo, bater, sujar. Então, para que não tenha desculpa realmente. E aí, o limão você precisa colocar na hora, tá? Para não oxidar. Assim como os chás também. Os chás tem que ser feito todo dia para que não oxide. E o limão do suco detox também. Então, colocou na forminha, congelou, tá lindo. No dia que for preparar o seu suco, descongela a polpa, espreme limão. Ou aí bate uma fatia de abacaxi, também é uma opção, ou um maracujá.
e aí toma na hora, combinado? Mas se a ideia é facilitar, já é deixar pronto, então você pode fazer, congelar e na hora você espreme só o limão ou a laranja. Não pode antes, porque senão oxida. Então, como se organizar com tudo isso? Para você conseguir se organizar, eu preciso e você precisa se comprometer. De nada vai adiantar essas orientações se você não colocar em prática. É igual quando a gente vai no médico. Ele orienta, ele faz a prescrição lá do remédio, do medicamento, e se você não tomar, não colocar em prática, não vai ter os resultados. Então, essas orientações são a mesma coisa, precisa colocar em prática, certo? Então, vamos lá. Outra coisa que eu vejo muito acontecer é quando o paciente acha que só porque o alimento é saudável, pode comer à vontade. Aconteceu um tempo atrás que uma paciente minha chegou toda falando que tinha tomado uma vitamina à noite, que a vitamina era super nutritiva, e aí eu fui investigar qual era essa vitamina nutritiva que ela tinha tomado. Ela falou, Nutri, eu coloquei leite, fruta, era morango, banana e aveia. E que hora você tomou isso? Eu tomei à noite antes de dormir. Assim, talvez para você, para o seu organismo, não seja nada mal. Mas para a estratégia que eu estava adotando com ela, não era o caminho. Então, cuidado com estratégias que você vai usar aí no seu dia a dia e não ser assim a melhor opção. Porque às vezes você faz para emagrecer e não consegue emagrecer. Às vezes tem alguma coisa por trás disso. Às vezes alguma coisa que você faz que você acha que é a melhor opção, que é saudável e de repente não é. Vai que tá sendo aí como a minha paciente que tomava a vitamina nutritiva com aveia à noite, certo? Então, como se organizar para fazer uma alimentação saudável? Você pode escolher seu dia de folga. Qual que é seu dia de folga? É o domingo? É a segunda? É a terça? Não tenho folga, Nutri, tá tudo bem, faz depois das 6. Ou então você pode fazer a opção de comprar marmita fit pronta. Eu não sei aí na sua cidade, mas aqui tem empresas já que produzem essas marmitas fits. Então, é uma opção. Se você não tem tempo, você pode adquirir essas marmitas prontas. E é muito legal. Você só não pode dar desculpa. Então, eu não tenho tempo e aí eu sento no pudim. Né? Você ficar na zona de conforto. Isso não vai te levar a resultado nenhum. A não ser que você esteja feliz com o seu resultado. E aí, tá tudo bem também. Então, se você decide fazer no seu dia de folga, você pode preparar ali o legume e deixar para os 3 próximos dias. É só não temperar, porque ele conserva melhor, certo? Deixar as folhas lavadas. Hoje em dia já tem equipamento que vai e seca a verdura para que ela não estrague com tanta facilidade. Você pode deixar um arroz pronto também, o arroz integral pronto também. Então, já deixa pré-preparado por todo esse tempo. Assim facilita a sua vida. No meu método, o Em 8, eu tenho um módulo que fala inteirinho sobre as melhores escolhas, sobre as melhores opções para você colocar aí no seu dia a dia. Mas agora eu já vou te dar uma orientação para você começar realmente a colocar em prática. Então, você entendeu como se preparar, como se programar para ter uma alimentação saudável? Agora é a hora da gente montar o seu prato. E eu quero te convidar a pensar que seu prato precisa ter 5 cores de alimentos. E aí, o que teria nesse prato? Quero que você feche os olhos um pouquinho e imagine o que teria nesse prato, com 5 cores diferentes. No meu teria cenoura, no meu teria vagem, no meu teria feijão, teria arroz integral e teria uma salada de couve que eu adoro, temperadinha com limão. Não vai me dizer que no seu prato de 5 cores tinha mandioca frita, estrogonofe, que é vermelhinho. Não. Pode até ter, mas a gente tem que ir fazer escolhas com um equilíbrio. Lembra que eu falei? Então, qual é o seu alimento favorito que não é tão saudável assim? Então, você pode deixar ele para uma refeição, de repente, em família, para um final de semana. Quem
sabe pegar esse prato que você gosta tanto e fazer ele com alimentos de verdade, com alimentos naturais. Que tal dar uma repaginada nele e trazer ele de uma forma fit? É um convite, hein? Se você fizer, manda pra mim que eu quero saber como que tá sendo aí no seu dia a dia, na hora de colocar em prática essas orientações. Agora, voltando ao prato. Então, você precisa ter 5 cores. E aqui já vai ficar uma dica, assim, de ouro. Começa por um prato pequeno. Às vezes a gente tem um prato muito grande em casa e aí a gente acha, nossa, como eu tô comendo pouco. Mas não é que você tá comendo pouco, é que seu prato tá grande demais. Então, comece diminuindo o seu prato. Pega um prato de sobremesa, porque assim o seu cérebro vai ver e vai falar, uau, tá comendo, hein? Então, é o primeiro a entender que a saciedade vai chegar logo, certo? Então, coloca aí em prática. Então, a gente pode começar por legumes. Então, é legal você ter uma variação. Mas se não der, tá tudo bem. Um dia você tem um, outro dia você tem outro. Então, você pode ter a cenoura, a vagem, a abobrinha, o chuchu. Você precisa ter uma fonte de carboidrato. Então, um arroz, uma mandioca, um macarrão. As melhores opções são nas versões integrais. Mas se de repente você não gostar, começa, quem sabe, reduzindo essa quantidade de carboidrato que você come, se você achar que você come em quantidade maior, come em exagero. Ou combine com uma fonte de fibra, que eu já vou te falar qual que pode ser. É necessário também você colocar uma fonte de proteína. O que são as proteínas? Eu já falei disso também, hein? Mas as proteínas são as carnes, os ovos, o peixe, falando da refeição do almoço, né? Que é o exemplo que eu tô dando. Então, você pode fazer essas escolhas também. Então, vamos supor que escolheu lá o arroz integral, uma carninha, uma carne vermelha e cenoura. O que falta, hein? O feijão é uma opção também, não pode faltar. Que o arroz e o feijão formam a proteína de alto valor biológico. Então, assim, vocês têm todas as proteínas aí dentro de uma combinação só. O que pode estar faltando? A gordura. Precisa ter uma fonte de gordura boa. Então, um azeite da salada, por exemplo, só não pode exagerar, porque cada grama de gordura tem 9 calorias. Aí você pega uma colher de sopa que tem 20 gramas, por exemplo. Aí faz 20 vezes 9. Só uma colher de sopa tem 180 calorias. Então, precisa ter muito cuidado com esse consumo. Não é porque é bom, lembra que eu falei da aveia? Não é porque é bom que pode consumir assim à vontade. Precisa ter cuidado, certo? Então, falamos de carboidrato, proteína e gordura. Falamos dos legumes, que é importante ter e combinar 5 cores. Falta alguma coisa? Falta sim, falta as folhas. É muito importante. Lembra que eu falei das fibras? As folhas são as fibras. E é muito importante também para dar a sensação de saciedade, de satisfeito. Então já fica meu convite aqui para você começar pelas folhas. Vai devagarzinho, começa comendo as folhas. Então qual é a sua folha favorita? Couve, alface, almeirão? Assim, ai Nutri, mas eu desenhei na minha cabeça que ia ter cenoura, que ia ter couve, mas eu não tenho isso em casa. O que fazer? Por onde começar? Então, o convite é que você comece com o que você tem em casa. É a forma que eu falo para os meus pacientes, que eu oriento meus pacientes. Então, não adianta a gente fazer uma mudança também tão drástica. Ai, eu não tenho, por exemplo, tomate, mas você tem que comer tomate. Não, você não tem que nada. Você precisa fazer novas escolhas de acordo com o seu tempo, de acordo com o que você gosta. Então, eu trabalho não impondo nada, eu trabalho sugerindo, porque a minha missão de vida é transformar a vida das pessoas. Se a gente ficar exigindo, a vida já exige demais. Então, o meu convite aqui é que para que seja leve, para que seja realmente de transformação na sua vida. Então, ok. Então, tem que ser leve, tem que ser transformador. Então, e aí? E na prática, como que eu faço isso? Eu já vou te orientar. Então, comece de onde você tem. Se você não tem
a cenoura, mas você tem o tomate, tudo bem, faça essa troca. Se você não tem a couve, mas tem o alface, que é o mais comum, começa por ele. Então, faça as escolhas dentro do que você tem em casa. O segundo passo é tirar da frente o que não está de acordo com o seu propósito. Então, eu vou te convidar. Se eu chegasse aí na sua casa agora, o que ia ter na despensa? Ia ter salgadinho, ia ter muito industrializado, ia ter embutido, ia ter presunto. O que eu ia encontrar? E aí eu quero te fazer mais uma pergunta. Isso está de acordo com o seu propósito? Ou não está? Porque se não estiver, é muito mais do que adquirir alimentos para colocar na sua alimentação, na sua rotina. É importante também que a gente comece tirando o que não está de acordo. Não tem o ditado? Me diga com quem anda, que eu te direi quem tu és. Então, como você vai querer emagrecer andando com presunto? Não vai estar de acordo. Então, para você emagrecer, para você alcançar o seu emagrecimento, lembra que eu falei que eu ia pegar na sua mão e caminhar com você rumo ao seu emagrecimento? Exatamente. Então, você precisa me assistir com frequência para você lembrar do seu propósito. Então, você precisa ter alimentos que vão te levar ao emagrecimento. Então, qual vai ser a sua escolha? Quais vão ser os alimentos que vão andar com você no dia a dia? E não é só em casa não, viu? Lá no seu trabalho, como tá a gaveta do seu escritório? Como tá o carro onde você anda para chegar até lá? Qual é o caminho que você faz? Você costuma parar em alguma lanchonete? Você costuma parar em alguma doceria para só pegar um negocinho ali? Não é porque você tá na correria do seu dia a dia que você desce. Tem uma paciente minha que falou assim: eu não almoço, né? Mas no meio da tarde, a hora que eu saio para fazer a entrega, eu tomo um cappuccino. E aí? Como que vai ser? Não é porque tá na correria do seu dia a dia que não vai ter valor calórico. Tem sim, conta da mesma forma. E aí, de cappuccino em cappuccino, pode ser que você esteja ganhando peso. Era o cappuccino para ela. E o que é para você? De repente é um sorvete, de repente é um doce, de repente é uma coxinha. O que é? Faz essa reflexão, porque tem valor calórico, viu? Então, já falamos que você pode começar da onde você tá, aí na sua casa. Então, fazendo as escolhas de acordo com os alimentos que estão na sua geladeira. Falamos que precisa tirar as coisas que não estão de acordo com o seu propósito, mas ainda tem mais um passo secreto para você alcançar seu emagrecimento. É isso mesmo, a próxima vez que você for ao supermercado, faz uma lista. Faz uma lista colocando os ingredientes que tinha no seu prato quando eu te convidei a imaginar o seu prato e não estava aí na sua casa. Então, faça uma lista desses alimentos. Fica atento porque tem alimentos da safra, onde vai ser mais em conta e mais nutritivo. Assim você vai ter todas as vitaminas pagando baixo. Lembra que eu falei sobre os medicamentos? Se você fizer a escolha de um alimento da safra, onde ele vai estar super nutritivo e bem mais em conta, vai ser bem melhor. Para que tomar uma cápsula? Para que ingerir, sendo que você não vai estar sentindo o sabor de uma manga, por exemplo. Agora em dezembro foi a manga e meu marido vai querer me matar porque ele detesta manga. Mas se você gosta da manga, por exemplo, é riquíssimo em beta-caroteno, que vai fazer bem para os olhos, que vai fazer bem para sua pele, vai te deixar muito bem. Para que buscar isso em cápsula? Para que buscar isso de forma mágica? Talvez essa busca, ela representa uma facilidade. Só que, sério, prefere a facilidade de uma cápsula do que sentir o sabor que esse alimento pode te proporcionar, do que trazer um benefício maior para o seu intestino, porque vai ter fibras. Então, sabe a vontade de doce que você tem? Você pode colocar essa fruta, por exemplo, a manga, para matar essa sua vontade de doce e não consumir a cápsula, porque senão você vai consumir a cápsula para te ajudar no seu emagrecimento e aí você vai sentir vontade de doce. E aí, o que você vai fazer? Você vai comer um chocolate, por exemplo. A primeira coisa que aparecer na sua frente, se você não tiver realmente consolidado no seu propósito,
você vai acabar caindo. Aí você toma a cápsula para emagrecer, não tem uma alternativa para sua vontade de doce, e aí você come o chocolate, por exemplo, que vai te engordar. Será que isso está congruente? Será que isso está de acordo realmente com o seu propósito? Então, faça essa reflexão, se vale ou não a pena. Quem vai responder isso é você, quem vai colocar em prática é você. Mas eu quero te convidar a fazer um experimento. Quando sentir vontade do doce, coloca uma fruta que você gosta, vê se passa, vê se ajuda. Come devagar, hein? E se não, de repente, se não deu certo, manda uma mensagem para mim. Quem sabe eu posso te ajudar com uma outra alternativa. Então, fez a lista de compras, foi para o supermercado. Foca no que você precisa comprar. Então tá bom, eu decidi ser fitness, eu decidi fazer as melhores escolhas do mundo para minha saúde, não vou ficar tomando medicamento, não vou ficar tomando remédio fitoterápico, eu vou colocar realmente o que a Nayara tá falando em prática e alcançar o meu emagrecimento. E aí eu vou pro supermercado e aí eu compro tudo que eu vejo. Será que é uma boa alternativa? Mesmo sendo saudável, esses alimentos são perecíveis. Então ele é natural, ele não tem conservante, então ele vai estragar rapidamente. E aí o que vai acontecer? Você compra tudo e não consegue consumir em uma semana. E aí você perde os alimentos porque estragou. Eles estragaram e você perdeu todo o dinheiro, todo o tempo, e aí você já fala, realmente eu não vou emagrecer não, porque tá vendo? Eu compro, estraga tudo. Mas você não comprou com estratégia, então você precisa ter uma estratégia. Então, se, por exemplo, você comprou uma quantidade bacana aí de cenoura para outra semana, vai no mercado de novo, faça outras escolhas. Então, é importante você comprar pouco, para que seja para a semana, e na outra semana você compra outros tipos de legumes, por exemplo, outros tipos de proteína, para que você não enjoe, para que não crie uma rotina, você se torne cansada daquilo e também para que você não oferte só um tipo de vitamina para o seu corpo. Eu já falei aqui no canal também sobre as cores dos alimentos. Então, se uma semana você oferta cenoura, na outra semana você pode ofertar um tomate, na outra semana você pode ofertar uma abobrinha, na outra semana você pode ofertar um chuchu. Cada um tem uma vitamina. Então, não cria essa rotina que já basta nosso dia a dia, né? No Japão, na década de 80, estudos comprovaram que os alimentos vão além da sua função nutricional, que eles tinham um papel importante em tratar doenças. E esses alimentos foram denominados como alimentos funcionais. Eles tinham um poder de ajudar, de reduzir a ocorrência de doenças cardiovasculares, de osteoporose, de cânceres, de colesterol. Então, lembra que eu falei lá no começo do vídeo sobre remédios, sobre medicamentos? Aqui está a resolução para sua dúvida, para sua ansiedade em querer emagrecer. Então, eu vou te falar de 3 alimentos que você pode colocar no seu cardápio a partir de hoje e alcançar aí o seu emagrecimento e caminhar a partir de hoje rumo ao seu emagrecimento. Só que para isso precisa realmente colocar em prática da melhor maneira. Então lembra que eu falei sobre organização? Se organiza, prepara isso. Só que não pode ser frito em imersão lá com bastante óleo, não pode. Tem que fazer as melhores escolhas de óleos, então colocar no seu dia a dia com responsabilidade. Então, o primeiro alimento que eu vou te falar é a berinjela. E ela é uma que é a famosinha por ser empanada e frita. Não é dessa forma, porque senão a gente está indo na contramão do nosso objetivo. No livro Berinjela, Alimento de Verdade, a autora deixa claro isso, que a berinjela, ela colocada em chás, em sucos ou na própria alimentação, como uma salada, de repente, ela vai reduzir gordura abdominal e colesterol. E não é isso que a gente quer? Não é a barriga que nós mulheres sempre sentimos incomodar? Então,
coloca aí em prática. E aí eu vou relacionar com a questão, com o tema do vídeo, que são os remédios. Lembra que eu te falei que sobre os remédios fitoterápicos? A berinjela é muito comum a gente colocar em cápsula para atingir esse objetivo de diminuir a barriguinha. Então, que tal você experimentar ela na sua alimentação? Aí você fala assim: ah, mas eu não gosto de berinjela. Mas ela é um alimento funcional específico. É muito importante colocar na sua alimentação. Para a gente falar que não gosta de determinado alimento, a literatura defende que a gente precisa experimentar de 10 maneiras diferentes para falar que realmente não gosta. Então, se você já fez ela empanada e não gostou, e não é a melhor opção, eu vou te sugerir outras opções. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma receitinha de berinjela empanada com farinha de aveia na air fryer. Então ela vai ser empanada e vai ser frita, só que não vai ser frita em óleo. Então você vai alcançar aí o benefício através dessa receita. Vou deixar aqui embaixo. Faz e coloca em prática, experimenta, fica muito gostoso. Uma outra opção é a salada de berinjela. Então cozinha só um pouquinho e tempera com os seus temperos favoritos. Eu gosto muito de limão, eu gosto muito de cebola, eu gosto muito de alho. Então, se a gente não gosta de determinado alimento, a gente precisa dos benefícios dele, uma alternativa é fazer que ele fique mais agradável para o nosso paladar possível. Então, o que você gosta de tempero, de condimento para deixar esse prato atrativo? De repente, uma pimenta biquinho, uma pimenta calabresa. O que você gosta? Você gosta de alho? Você gosta de cebola? Você gosta de cebolinha? Já pensou? Olha, chega a dar água na boca. Uma berinjela com uma cebolinha picadinha, fresquinha. É uma boa alternativa. Mas, se você não gostar, tá tudo bem. Experimenta a da air fryer. Experimenta, de repente, colocar numa sopa. Experimenta, de repente, colocar em repouso na água e tomar a água dela. Olha quantas opções eu já tô te dando para você colocar aí no seu dia a dia. Não dá para falar assim: ai, simplesmente não gosto, ou ai, não quero experimentar, porque tem várias alternativas. O que não vale é a desculpa. Agora, se em último caso você realmente não gosta, a gente pode partir para cápsula, mas aí tem que ser uma recomendação, tem que ser uma adequação de quantidade por cápsula, não é assim sair tomando também, hein? Outro alimento é o chocolate, e esse é meu best forever. Amo, amo, amo chocolate. E tem estudos que comprovam a sua ação antioxidante. Então, o que é o antioxidante? É o que limpa o nosso lixo, o lixo do nosso organismo. Então, ele vai fazer a limpeza dos radicais livres. Então, quando você fica estressado ou quando você come alguma coisa que não está de acordo, essa é a função do chocolate. Só que não é qualquer chocolate, aquele chocolate ao leite que você costuma comer, não. É o chocolate amargo. Então, de repente, o cacau é uma boa opção para você colocar aí na banana, no lanche da tarde, tá? E aí a gente tem aquela sensação de prazer também, de alívio das tensões. Então não pode ter mais desculpa de eu fiquei nervosa, comi um chocolate. Aqui já tô te dando uma outra opção. A banana é docinha, o cacau vai balancear e isso vai te dar essa sensação de prazer que você precisa. Combinado? O outro alimento é o vinho. Isso mesmo. Olha, você tá vendo como tá chique esse negócio? Tem chocolate, tem o cacau, tem vinho, tem a berinjela frita na air fryer. Então tem bastante opções para você colocar aí no seu dia a dia, hein? Então, o vinho, a Sociedade Brasileira de Cardiologia reconhece a função antioxidante dele. Então, são mais de 1000 substâncias dentro do vinho para te auxiliar aí na saúde do seu coração. Mas 600 já foram estudadas e realmente comprovadas que funcionam. Então, é bem legal por causa da uva. A uva tem polifenóis, tem resveratrol, então é muito nutritiva. E também vale para o suco industrializado que você compra. É uma opção para você ter essa fonte dessas vitaminas que eu estou te falando. Mas também tem a opção
das uvas, as uvas que tem a casca vermelha, roxa, sabe? Então, o resveratrol tá lá nessa casca. Então, é bem importante que você consuma a uva também, coloca no seu dia a dia. Em relação ao vinho, a gente tem que ter bastante cuidado por causa do teor de álcool. E esse vinho é o vinho seco, para você alcançar o seu emagrecimento. O vinho tinto seco, porque senão o suave já vai ter doce, já vai ter o açúcar, aí vai ficar doce, e aí mais o álcool não vai estar de acordo, tá? Depois não vai falar assim, ai, eu tomei vinho, a Nutri que falou que era para tomar. Tô de olho em você, hein? Cuidado aí de distorcer o que eu tô falando. Então, eu tô te dando as opções do vinho tinto seco e o suco de uva integral industrializado. Não vai pegar aquele pozinho, vai colocar e falar que também tá funcionando não, hein? E também a uva, que é a essência de tudo isso que eu tô te falando. Combinado? Então, eu te dei 3 opções de alimentos que são indispensáveis para você alcançar o seu emagrecimento. Então, já coloca em prática e não espera vir uma outra pessoa falar para você. Eu sei que às vezes a gente espera, um elogio, alguém que se comprometa com o nosso emagrecimento aí no nosso dia a dia, alguém da nossa família, mas às vezes não vai acontecer isso. O agente de transformação pode ser você. Então, quem vai salvar a casa pode ser você. Então, que tal começar a colocar um tijolinho, de tijolinho em tijolinho? Que tal fazer isso? Então, você pode, de repente, começar colocando uma berinjela. Você não precisa falar que essa berinjela foi feita de X, Y, Z maneiras. Às vezes a pessoa vai comer a berinjela com a farinha de aveia e nem vai perceber. E aí já vai estar tendo os resultados, vai estar tendo os benefícios. E aí você repete, quem sabe, é uma alternativa. Só não pode deixar para amanhã, para segunda-feira, para o mês que vem, porque senão só depois disso você vai ter resultado. Combinado? Então, neste vídeo nós tivemos muitas informações. A gente viu a diferença entre remédio e medicamento, entre remédio fitoterápico e remédio natural. Lembra, né? Então, faça as melhores escolhas. Eu te ensinei a montar um prato, a colocar num prato menor. Eu te ensinei a limpar o seu ambiente. Eu te ensinei a ir ao supermercado e colocar aquilo que é fundamental. Então, para que buscar todos esses nutrientes em cápsulas? Ou, quiçá, ainda pior, o medicamento que vai te trazer ônus muito grandes aí no seu emagrecimento. Então, o que vale a pena? É questão de pesar, é questão de prioridade. Eu quero que você alcance um emagrecimento com saúde. Eu quero que você vista a sua calça, que você se sinta bem e tenha liberdade na sua escolha alimentar. Que você faça isso com prazer. A minha proposta para você é que você tenha leveza ao decidir emagrecer. A gente já tem problema demais para resolver, já tem XYZ para resolver. E a minha proposta é que o momento de você fazer a sua refeição seja leve, para que isso seja um estilo de vida para você. Escolha por você, você merece isso. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com as suas amigas, faça sua inscrição no meu canal, badala o sininho, porque todo dia tem conteúdo novinho para você. E me siga também nas redes sociais, Instagram, Facebook, para você não perder nadinha. Um super beijo e tchau! Vai ser feliz!